Hoje eu quero falar para vocês sobre um pouco a história da escravidão no Brasil. Todos vocês sabem que os negros foram traficados, do continente africano para o continente americano. E aqui no Brasil, eles foram sendo vendidos e localizados para diversas fazendas, que a gente chama nesse período de engenhos. Esses engenhos eram o maior produtor de açúcar do mundo. Então, os negros e as negras escravizados eram os produtores desse produto. Então, muitos senhores de engenho enriqueceram através da mão de obra escrava. Por que mão de obra escrava? Porque esses negros eram os pés e as mãos do senhor de engenho. Quem afirma isso é o padre jesuíta Antony, que vai, em seus artigos, em seus escritos, vai afirmar essa fala, onde o negro e a negra é as mãos e os pés do senhor de engenho. E nesse processo que vai avançando até o período imperial, surge o que a gente chama de imprensa. E nessa imprensa vai começar a ser divulgado a fuga dos negros, que era uma das principais resistências que os negros faziam contra o sistema escravista. Houveram muitas, revoltas de Malês na Bahia, formação de quilombos, em vários locais do Brasil, morte, assassinato de senhor de engenho pelos negros, assassinato de capatazes pelos negros. Então, os negros mantiveram uma forte resistência com o sistema escravista, mas a fuga era uma das mais recorrentes que ocorria nesse processo. E para reaver essa mercadoria, durante o período imperial, os senhores de engenho vão se utilizar dos jornais. Por quê? Surge a imprensa, e os jornais começaram a ser publicados em grande escala em várias províncias do Brasil. E para divulgar essas fugas desses escravos, os diários, os jornais, eles vão publicar essa imagem aqui. Com essa imagem aqui, eles vão também colocar embaixo as características físicas do negro, o local de onde ele fugiu, para onde ele poderia ter ido, se ele foi ajudado por alguém ou não, Todas as informações que o senhor tinha em relação à fuga do escravo, ele colocava no jornal. Então, os jornais passou a ser um dos meios de comunicação onde o negro ele era colocado como um criminoso. Ou seja, por quê? Porque ele passou a ser um inimigo do sistema escravista, porque ele afrontava ali os seus senhores com a sua fuga, E é a história do negro, Tem vários livros falando sobre esse processo de luta, de resistência, de como esses negros mantiveram a sua resistência, mas também a sua força de trabalho, mostrando que o negro foi responsável pela riqueza que hoje temos no Brasil. Então, esses donos de fazendas, as famílias abarcadas, a sua riqueza, ela vem justamente da mão de obra escrava, onde estiveram, foram forçados a trabalhar. E com o fim da escravidão, essas pessoas ganharam também muito dinheiro, porque quando a princesa Isabel foi obrigada a assinar a Lei Áurea,
os senhores de engenhos receberam a indenização pela libertação dos seus escravos. Receberam a indenização. Então, eles não perderam, pelo contrário, eles ganharam cada vez mais. E os negros, quando foram libertos, não receberam nada, né? Então, meus caros, é preciso a gente estudar para compreender a história do nosso país e também compreender as lutas sociais que foram travadas pelos movimentos sociais, pela aquela população marginalizada, né? Para que a gente não caia em armadilha que é colocada aí na internet, né? Então, um livro que eu indico para vocês, para compreender um pouco dessa trajetória do negro no Brasil, é esse aqui, ó. O Negro no Brasil. O Negro no Brasil, tá? O autor é Júlio José Chivenato. É um livro muito didático, para quem não é da área de história, ele é excelente para compreender todo esse processo, né? Então é preciso buscar fontes seguras para não cair nas armadilhas que é colocada muitas vezes na internet, né? Colocada na internet aí, marginalizando as pessoas que lutam contra esse sistema racista que ainda persiste no Brasil, né? Que é o racismo estrutural. Então é preciso que a gente lute, busque conhecer todo esse processo que foi construído com muito sangue, com muita luta, né? E ainda hoje nós ainda não somos libertos, porque agora saiu o chicote, né? Saiu o chicote e entrou a arma de fogo, né? A violência que ainda persiste em atacar o negro, né? Então o negro ainda não conquistou ainda, né, a sua liberdade plena. É preciso ainda muita luta, muita resistência para conseguirmos alcançar essa liberdade, uma liberdade que dê dignidade humana a todos os negros e negras aqui do Brasil, que a cada dia é uma luta pela sobrevivência. Ok? Beleza? Até a próxima.